Oi pessoal, bom dia! Como é que vocês estão indo de quarta-feira, hein? Tudo bem? Então, aqui a quarta-feira tá ficando maravilhosa, aí saindo solzinho, tá tudo ficando nos trinques. Então, gente, hoje a gente vai falar, o vídeo vai ser um pouquinho longo, tá? Porque algumas pessoas, alguns seguidores me perguntaram como é que a gente faz para discernir se um móvel popular é bom ou não, né? Se tem alguma coisa que a gente tem que reparar, que notar, né? Para que a gente não seja, vamos dizer, enganado, né? Tá? E para que o nosso dinheiro renda mais, né? Que a gente compre um móvel que de repente possa durar mais tempo, né? Com um pouco mais de qualidade. Ok? Então, gente, eu listei aqui alguns itens, né, que depois eu vou deixar nos comentários, tá? Ou melhor, na descrição do vídeo, tá? Então, a primeira coisa que você vai reparar nessas lojas populares, né, que eu nem vou citar o nome porque vocês sabem, né, são muitas, ok? Primeira coisa que vocês vão reparar são as corrediças das gavetas, né? Presta atenção, gente, o que valoriza um móvel não é a parte de madeira em si, são as ferragens, ok? Então, dependendo da qualidade das ferragens, você vai ter um móvel mais caro ou mais barato, tá? Então, vamos lá, vamos pegar primeiro as corrediças das gavetas, tá? Então, reparar se existem em primeiro lugar, né? Por incrível que pareça, existem móveis que não tem corrediça nas gavetas. Então, você já imagina como é você abrir e fechar aquilo, né? Porque, de repente, a gaveta dá um joguinho e aí você não consegue, e aquilo fica meio torto na hora de escorregar, enfim. Então, vamos lá. Móvel que não tem corrediça é fora de cogitação, ok? Então, vamos lá. Vamos pensar se as gavetas têm corrediças de plástico ou de metal, ok? Você vai lá, testa, né, abre e fecha, vê se aquilo não emperra, ok? As gavetas, elas podem ser de abertura simples ou elas podem ser de abertura telescópica, que é aquela que você abre e depois ainda sai mais uma parte, né, da corrediça e faz com que a gaveta abra mais, né? Isso te dá mais conforto. Então, de repente, você comprar um móvel que tem uma gaveta com corrediça metálica telescópica, tá? Vai ajudar muito mais na hora de você manusear esse móvel, ok? Então, primeira coisa, verificar as corrediças, as gavetas, né? Se tudo tá acontecendo direitinho, ok? Depois, a gente vai na espessura das chapas, ok? Então, no fundo dos móveis, normalmente se coloca uma chapa fina, tá? Então, assim, sabe aquela chapa tipo Eucatex? Enfim, também pode acontecer nos móveis populares. E elas são razoavelmente boas, porque elas não empenam. Tá? Então, dá uma olhada como é que é o fundo desse móvel, né? Se não tem uma chapa diferente disso, que seja mais frágil, que possa depois empenar, tá? E a confecção do próprio móvel em si. É óbvio que quanto mais espessura tiver a chapa, mais resistente vai ser esse móvel, né? Então, a gente vai ter aí móveis com 15 milímetros de chapas de 15 milímetros de espessura, né? Que é 1,5 cm, vamos dizer assim. Chapas de 18 milímetros, chapas de 25 milímetros, enfim, lógico, quanto mais espessura tiver, mais resistente vai ser esse móvel, tá? Então, vamos lá. Mas aí eu só encontro móvel de 15 nessa categoria de populares, né? Então, tudo bem, vamos reparar, né, nas outras coisas, tá? E é aquilo que eu falei num vídeo passado, né? Se você usar com cuidado, quanto mais cuidado você tiver, quanto mais capricho, esse móvel vai durar muito mais, tá? Então, outra coisa, gente, as quinas e bordas, né? Então, você vai passar a mão, vamos supor, tem um tampo de mesa, você vai passar a mãozinha, né, nas bordas e você vai ver se aquela fita de borda está bem colada, né? Se o acabamento dela com a chapa está bem feito na hora de fazer a quina, né? Outra coisa, existem fitas de bordo laminadas, né, que vão acompanhar o padrão, né, do tampo, e existem fitas de borda de PVC, tá? As de PVC também são muito legais, eu prefiro as de PVC, e elas acompanham o padrão. Se você tem um tampo madeirado, por exemplo, elas são madeiradas, elas são feitas próprias para esse tampo, ok? Outra coisa, gente, esses móveis populares são mais utilizados, assim, ou seja, utilizados com mais, como se diz, funcionalidade, né? Se eles forem menores, tá? Um guarda-roupa, sei lá, de 8 portas, 6 portas, de repente ele pode não ficar tão interessante no sentido de durabilidade, até porque os cabideiros, né, os penduradores, vamos chamar assim, né,
eles aguentam até um certo peso. As gavetas, por exemplo, normalmente aguentam até 5 quilos, né? Os penduradores variam um pouco, se ele for metálico, se ele for de madeira, enfim. Tá? Então, gente, vamos prestar atenção sempre em não abusar desse peso, porque daí vai acontecer que a gaveta vai flambar, né? Vai ficar torta, essa corrediça vai quebrar, enfim, né? Prestar sempre atenção no peso que esse móvel aguenta, tá bom? E outra coisa também, né? A gente saber diferenciar MDF de MDP. Quando você chega numa loja, todo mundo fala assim, isso aqui é de MDF, é de MDF. Não, na verdade, as caixas são normalmente de MDP, tá? Que é uma chapa que tem uma fibra um pouco mais, digamos, separadinha uma da outra, tá? Então, por isso elas são um pouquinho mais leves. E as portas, às vezes, são feitas de MDF, né? Que é uma chapa com uma fibra mais apertadinha, mais resistente, vamos dizer assim, tá? Só que as chapas de MDF, elas aguentam que sejam torneadas, né? Então você pode decorar, fazer sulcos, enfim, nessas portas, e o MDP não aguenta, porque a fibra é muito separada, fica um acabamento muito feio. Tá? O MDF você pode pintar, pode laquear, o MDP não fica bem laqueado, tá? Então, gente, por último, tá? Contrate um montador, né? Tenha um montador de móveis, né, assim, da família, como se fosse médico de família, tem um montador, né? Não contrata normalmente o das lojas, porque das lojas eles cobram muito caro, que normalmente as lojas, elas levam comissão em cima dessa montagem, tá? Contrata um bom montador, pergunta, se quiser eu posso indicar, tá? Que saiba cobrar um serviço justo, que tenha um serviço bem bacana, que entregue alguma coisa bem interessante, tá? Esse cara vai colocar todas as peças do móvel e ele vai analisar se elas estão boas, se elas estão bem, se dá para montar, fazer uma montagem de acordo para você ter um móvel mais durável, né? E por consequência, né, seu custo-benefício ser melhor, tá bom? Então, gente, ficou meio longo, mas assim, eu acho que seria importante, né, estar passando isso para vocês, tá bom? Então tá, gente, pessoal, vamos lá, bora prestar atenção em tudo isso, né? E bora viver, tá?